Você já parou para pensar em quantos mistérios incríveis a Bíblia guarda? Aqueles enigmas que nem mesmo os teólogos mais experientes se atrevem a explicar por completo? São questões que vão muito além da simples leitura, desafiando nossa mente, fé e até nossa compreensão da realidade. Mistérios que atravessam séculos, atravessam culturas e continuam provocando perguntas que não encontram respostas fáceis. Neste vídeo, vamos explorar juntos 7 desses mistérios bíblicos fascinantes, temas tão profundos e complexos que até os estudiosos mais dedicados evitam dar uma explicação definitiva. Prepare-se para uma jornada intrigante, onde fé, dúvida e curiosidade se entrelaçam, e onde o mistério revela sua beleza mais enigmática. Está pronto para descobrir esses segredos que desafiam até os maiores sábios? Então, vamos começar. A natureza da Trindade, o mistério da unidade e da distinção em Deus. A Trindade é talvez o mistério mais profundo e complexo da teologia cristã. Trata-se da crença de que Deus é um só em essência, mas que existem 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Embora essa doutrina seja central para a fé cristã, ela desafia a lógica humana e desperta muitas dúvidas. Desde os primeiros séculos do cristianismo, teólogos lutaram para formular uma explicação clara sobre como essa unidade e distinção coexistem. O conceito vai contra a experiência cotidiana, pois estamos acostumados a pensar em entidades como sendo únicas ou múltiplas, mas não simultaneamente. Cada pessoa da Trindade é plenamente Deus, não uma parte ou fração. O Pai não é o Filho, nem o Espírito é o Pai, mas todos compartilham a mesma essência divina. Essa ideia leva a questionamentos profundos sobre identidade, existência e relação. Por exemplo, como o Filho pode ser gerado eternamente pelo Pai, e ainda assim ser coigual? Como o Espírito Santo procede do Pai e do Filho sem ser uma criação ou subordinado? Tais perguntas foram discutidas em concílios históricos, como o de Niceia e Calcedônia, mas mesmo assim a explicação nunca se torna totalmente clara. Muitos teólogos reconhecem que a Trindade está além da capacidade humana de entendimento pleno. O que se pode fazer é aceitar a revelação bíblica e viver a experiência da comunhão com esse Deus triuno. Na prática, o mistério da Trindade também influencia a vida cristã, mostra a importância do relacionamento, da comunidade e do amor que flui entre as pessoas. O próprio Deus é um ser relacional, e isso convida os fiéis a refletirem sobre suas relações com os outros. No entanto, tentativas de simplificar a Trindade podem levar a erros teológicos, como o modalismo, que afirma que Deus aparece em 3 formas, mas é uma só pessoa, ou o triteísmo, que vê as 3 pessoas como 3 deuses separados. Essas heresias mostram como o mistério da Trindade é um delicado equilíbrio que desafia os limites do raciocínio humano. Ainda hoje, muitos teólogos preferem dizer que o mistério deve ser aceito pela fé, mais do que explicado racionalmente. A Bíblia contém várias passagens que indicam a Trindade, como o batismo de Jesus, quando o Pai fala do céu, o Filho é batizado, e o Espírito desce em forma de pomba. Também em João 1, vemos o Verbo que estava com Deus e era Deus, uma referência à divindade do Filho. Mas, ainda assim, essas referências são apenas pistas para um mistério maior. A explicação detalhada da Trindade nunca é o foco principal do texto bíblico, o que deixa o tema aberto para reflexão e admiração. Outro aspecto fascinante da Trindade é sua dimensão temporal e eterna. A geração do Filho pelo Pai não ocorreu em um momento histórico. É uma realidade eterna. Isso desafia nosso conceito de tempo, pois estamos acostumados a pensar em causas e efeitos em sequência. Na Trindade, há uma coexistência eterna, sem começo ou fim, algo que a mente humana tem dificuldade em conceber. A presença do Espírito Santo como uma pessoa distinta que procede do Pai e do Filho também é motivo de debate e mistério. Ele atua no mundo e no coração das pessoas, trazendo consolo, revelação e santificação. Mas sua relação dentro da Trindade permanece um tema que requer humildade para aceitar sem respostas completas. A doutrina do Espírito Santo foi um dos pontos centrais do grande cisma entre Oriente e Ocidente, mostrando como esse mistério pode ter consequências históricas profundas. Além do aspecto teológico, a Trindade tem implicações práticas na oração e no culto.
os cristãos oram ao Pai, em nome do Filho, pelo poder do Espírito Santo. Essa dinâmica mostra a interação das três pessoas divinas na vida espiritual do crente. Porém, mesmo com essa experiência prática, a natureza exata dessa comunhão divina continua sendo uma realidade que escapa ao pleno entendimento. Muitos estudiosos apontam que a Trindade não deve ser vista apenas como uma doutrina para ser estudada, mas como uma realidade para ser vivida. O amor perfeito entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo serve de modelo para as relações humanas e para a comunidade cristã. Isso sugere que o mistério, embora difícil de explicar, tem um propósito claro: revelar a essência do Deus que é amor. No entanto, a discussão sobre a Trindade também enfrenta a resistência de outras religiões e filosofias que rejeitam a ideia de um Deus tripessoal. O Islã, por exemplo, considera essa doutrina uma forma de politeísmo. Isso mostra como o mistério da Trindade também é um ponto de diálogo interreligioso, onde a fé cristã se apresenta com um conceito único e difícil de ser aceito por todos. Além disso, a Trindade desafia a teologia natural, ou seja, o conhecimento de Deus pela razão e pela observação da natureza. A razão humana, sem a revelação divina, dificilmente chegaria a uma compreensão como essa. Por isso, muitos teólogos ressaltam que a Trindade é um mistério revelado, aceito pela fé e pela experiência espiritual, não pelo raciocínio puro. Em resumo, o mistério da Trindade é um dos grandes desafios da fé cristã. Ele convida o crente a um encontro com o transcendente, onde a lógica humana encontra seus limites e a experiência da fé assume seu papel. É um mistério que convida à humildade, à adoração e ao amor, mostrando que Deus é muito maior do que nossas categorias e explicações. Até hoje, muitos teólogos preferem reconhecer a profundidade desse mistério, evitando explicações simplistas ou definitivas, para preservar o respeito e a reverência que ele merece. A origem do mal. Porque o mal existe em um mundo criado por um Deus bom, o problema do mal é um dos mistérios bíblicos mais antigos e difíceis de explicar. Como pode um Deus onipotente, onisciente e perfeitamente bom permitir que o mal exista no mundo? Essa questão inquieta não apenas os fiéis, mas também filósofos e teólogos de todas as épocas. A Bíblia apresenta o mal como uma realidade presente desde os primeiros capítulos, mas nunca oferece uma explicação definitiva, que satisfaça completamente a razão humana. No início, Deus criou tudo perfeito, incluindo Adão e Eva, no jardim do Éden. No entanto, o mal entrou no mundo por meio da desobediência humana, simbolizada pelo pecado original. Esse ato de escolha contra Deus trouxe sofrimento, dor e a separação espiritual entre o homem e seu Criador. Ainda assim, essa explicação não elimina a pergunta: por que Deus permitiu que o homem tivesse essa liberdade que poderia levar ao mal? A liberdade humana é um ponto crucial para entender o mistério do mal. Sem liberdade, não haveria amor verdadeiro, pois o amor precisa de escolha para ser autêntico. Deus, em sua bondade, decidiu criar seres livres, capazes de amar ou rejeitar a Ele. No entanto, essa liberdade também abre espaço para o pecado e o sofrimento. A tensão entre a liberdade concedida e o mal que dela pode surgir é uma das dificuldades que fazem muitos teólogos hesitarem em dar uma resposta definitiva. Além do mal humano, existe o mal natural, terremotos, doenças e catástrofes que causam dor a inocentes. Essas realidades questionam ainda mais a bondade e o controle divino. Algumas tradições interpretam esses eventos como consequências do pecado original, ou parte de um plano maior e misterioso de Deus, que ultrapassa nossa compreensão imediata. Outros argumentam que o mal natural é um teste ou uma forma de crescimento espiritual. Outro aspecto complexo é a existência do mal espiritual, representado por Satanás e os demônios. A Bíblia fala dessas entidades como forças que se opõem a Deus e tentam desviar a humanidade do caminho do bem. Mas como e por que essas criaturas foram criadas? Muitos estudiosos acreditam que anjos, como seres livres, também escolheram se rebelar contra Deus, originando o mal espiritual. Esse fato reforça a ideia de que a liberdade é essencial, mesmo que traga consequências terríveis. O mistério do mal também está ligado à justiça divina. Deus é justo e todo-poderoso, e ainda assim permite que o mal prospere temporariamente. Isso leva à pergunta sobre o destino final do mal e sua punição. A Bíblia afirma que haverá um juízo final, onde todo o mal será derrotado,
mas o tempo e a forma desse evento permanecem envoltos em simbolismos e incertezas que desafiam a explicação teológica. Muitos teólogos recorrem à ideia de que o sofrimento e o mal podem ter um propósito maior, mesmo que não compreendido. Eles podem servir para fortalecer a fé, promover o arrependimento e aproximar as pessoas de Deus. Essa perspectiva, embora reconfortante, não apaga o impacto do mal na vida humana, nem resolve todas as dúvidas sobre sua origem. Além disso, o mal coloca em questão a relação entre a soberania e a bondade divina. Deus permite o mal, mas não é responsável por ele. Essa distinção é difícil de manter sem cair em contradição. A ideia de que Deus permite o mal para um bem maior é complexa e pode parecer insensível diante do sofrimento real das pessoas. No Novo Testamento, a vitória definitiva sobre o mal é prometida por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ele é apresentado como o Cordeiro que tira o pecado do mundo e o vencedor do diabo. Essa mensagem traz esperança e aponta para a redenção final da criação. No entanto, o mal ainda permanece presente no mundo atual, o que gera um paradoxo entre a promessa divina e a realidade cotidiana. Outro ponto que complica a explicação do mal é o mistério do sofrimento dos justos. Por que pessoas que buscam viver conforme a vontade de Deus enfrentam dores e tragédias? A história bíblica de Jó é um exemplo clássico desse dilema, onde o sofrimento não é resultado direto do pecado, mas parece ter um propósito oculto. Essa narrativa mostra a dificuldade de entender o mal sem respostas fáceis. A existência do mal também serve para destacar a importância do livre-arbítrio e da responsabilidade moral. Cada indivíduo é chamado a escolher entre o bem e o mal, e suas escolhas têm consequências não só pessoais, mas também coletivas. O mistério do mal, portanto, está profundamente ligado à ética e à vida espiritual. Além disso, a noção do mal difere em diversas culturas e tradições religiosas, o que torna a explicação bíblica ainda mais desafiadora em um mundo plural. A visão cristã do mal não é apenas uma força abstrata, mas algo ligado a escolhas conscientes e a uma realidade espiritual, o que nem sempre é aceito universalmente. A reflexão sobre o mal leva inevitavelmente ao reconhecimento da limitação humana diante do mistério divino. Assim como em outros mistérios bíblicos, muitos teólogos recomendam uma postura de humildade e fé, aceitando que nem todas as perguntas terão respostas completas nesta vida. O mistério do mal continua, portanto, a ser um convite à confiança em Deus, mesmo quando a dor parece insuportável. Em síntese, a origem do mal é um dos mistérios mais profundos que a Bíblia apresenta, envolvendo questões sobre liberdade, justiça, sofrimento e a natureza de Deus. Apesar dos esforços para explicá-lo, a complexidade do tema faz com que até os teólogos mais experientes se deparem com limites para a compreensão. A presença do mal desafia a fé e ao mesmo tempo a fortalece, mostrando que, mesmo na escuridão, há uma esperança que transcende o entendimento humano. O livro do Apocalipse, o enigma das profecias e simbolismos. O livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, é conhecido por seu estilo enigmático e repleto de símbolos. Suas imagens vívidas, como bestas, selos, trombetas e dragões, desafiam interpretações claras e provocam debates há séculos. Até mesmo teólogos experientes evitam dar explicações definitivas sobre muitos detalhes desse livro, reconhecendo que seu significado pleno pode estar além da compreensão humana. O Apocalipse é um mistério que fascina e ao mesmo tempo confunde, um convite para refletir sobre o fim dos tempos e a vitória final de Deus. O livro foi escrito por João, enquanto estava exilado na ilha de Patmos, em um momento de perseguição aos cristãos. Seu propósito principal parece ser encorajar os fiéis a perseverar, assegurando que, apesar das dificuldades, Deus triunfará no final. Porém, a linguagem usada é tão simbólica que muitas vezes a mensagem prática se perde em meio a interpretações complexas e divergentes. Entre os símbolos mais discutidos está o número 666, conhecido como o número da besta. Muitas teorias foram criadas para identificar quem ou o que esse número representa, desde figuras históricas até conceitos espirituais. A ambiguidade dessa simbologia é proposital, dificultando explicações simplistas. Teólogos apontam que o número provavelmente tem um significado simbólico relacionado à imperfeição e oposição a Deus, mas seu alcance exato permanece um mistério.
Outro ponto que gera controvérsia é a descrição das guerras, catástrofes e juízos divinos que marcam o fim dos tempos. Alguns interpretam essas passagens como eventos literais que ocorrerão no futuro, enquanto outros veem como metáforas para conflitos espirituais e situações históricas. Essa diversidade de interpretações mostra a complexidade de explicar o Apocalipse sem impor uma visão dogmática. O conceito do milênio, 1000 anos de reinado de Cristo na Terra, é também um tema de intenso debate. Existem 3 principais interpretações: o pré-milenismo, que espera um reinado literal após a segunda vinda; o pós-milenismo, que vê o reinado como simbólico de um período de paz; e o amilenismo, que interpreta o milênio como uma realidade espiritual já presente. Essa multiplicidade de entendimentos torna o mistério ainda mais intrigante. Além disso, a figura da Nova Jerusalém, a cidade celestial que desce do céu, simboliza a esperança final da redenção e da comunhão eterna com Deus. Porém, sua descrição também é cheia de imagens ricas e simbólicas que desafiam a compreensão literal. Essa visão apresenta um contraste com o mundo presente e abre a porta para a esperança, mesmo em meio ao mistério. As cartas às 7 igrejas, presentes no início do livro, mostram a aplicação prática da mensagem do Apocalipse. Elas abordam problemas, desafios e advertências para as comunidades cristãs da época, mas também possuem uma dimensão profética que se estende ao longo da história da igreja. Essa conexão entre o passado, presente e futuro amplia o mistério do livro, que atua em múltiplos níveis temporais. Outro enigma está na identificação das figuras como o Anticristo, o falso profeta e o dragão. A Bíblia usa imagens fortes para descrever esses personagens, mas suas identidades precisas são motivo de muita especulação. Alguns os veem como forças históricas, outros como entidades espirituais, e há quem interprete essas figuras como símbolos do mal em geral. Essa indefinição é parte do mistério que torna o livro tão desafiador. O Apocalipse também revela um Deus que é justo e vingador, mas ao mesmo tempo amoroso e misericordioso. Essa combinação pode parecer paradoxal, mas é essencial para a mensagem final do livro. Deus irá julgar o mal, punir os ímpios e restaurar todas as coisas, um processo que envolve mistério e revelação. A escatologia, ou o estudo dos últimos tempos, contida no Apocalipse, é um campo cheio de controvérsias. As diversas escolas teológicas oferecem interpretações variadas, e nenhum consenso absoluto foi alcançado. Essa ausência de unanimidade faz com que muitos prefiram não se aprofundar demais para evitar confusões e divisões. O uso de imagens repetitivas, como os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, reforça a ideia de ciclos e juízos progressivos, mas também torna a leitura complexa e simbólica. Cada conjunto traz uma série de eventos que desafiam a cronologia linear, aumentando o mistério. Além disso, o Apocalipse é um livro profundamente espiritual, que convida o leitor a uma experiência de fé e esperança, mais do que a uma análise meramente intelectual. Essa dimensão subjetiva é uma das razões pelas quais até teólogos experientes muitas vezes preferem a admiração silenciosa ao invés de explicações detalhadas. Outra característica do livro é o seu tom dualista, que contrapõe o bem e o mal, a luz e as trevas, a justiça e a injustiça. Essa dualidade é essencial para entender a mensagem apocalíptica, mas pode parecer simplista para algumas correntes teológicas modernas. Esse contraste é parte do mistério que exige interpretação cuidadosa. O Apocalipse também tem uma forte dimensão comunitária, pois foi escrito para fortalecer e unir uma igreja perseguida e em crise. Essa função pastoral é muitas vezes esquecida diante da obsessão com suas profecias, o que gera interpretações que distanciam a mensagem original. Por fim, o mistério do Apocalipse reside no fato de que ele não oferece uma visão clara e detalhada do futuro, mas uma série de imagens e símbolos que apontam para uma certeza: Deus tem o controle final, e a vitória é certa. Esse convite à esperança, mesmo em meio à incerteza, é o coração do mistério que até teólogos preferem contemplar com reverência. A ressurreição de Jesus, o mistério da vida além da morte, a ressurreição de Jesus Cristo, é o centro da fé cristã, um evento que marca a vitória sobre a morte e a promessa de vida eterna. No entanto, o fenômeno da ressurreição levanta inúmeras questões que desafiam a compreensão racional, fazendo com que muitos teólogos evitem explicações definitivas.
Como um corpo morto pode voltar à vida? Que tipo de existência é essa nova vida? Esses questionamentos abrem um dos mistérios mais profundos da Bíblia. Os evangelhos relatam que Jesus, após ser crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, aparecendo a várias pessoas e grupos. Esses relatos são fundamentais para a fé, mas também geram debates sobre a natureza das aparições. Foram físicas, espirituais ou uma combinação de ambas. A Bíblia apresenta Jesus ressuscitado com características físicas, ele come, permite ser tocado, mas também com capacidades que ultrapassam as limitações normais, como atravessar paredes. A ressurreição implica uma transformação radical do corpo. Paulo, em suas cartas, fala do corpo glorificado, que não está sujeito à corrupção ou à morte. Mas o que exatamente significa um corpo glorificado? Essa questão permanece um mistério, pois vai além da experiência humana atual. É uma nova forma de existência, que desafia a lógica e a ciência, mas que é essencial para a esperança cristã. Além disso, a ressurreição não é apenas um evento isolado, mas o primeiro passo para a ressurreição geral dos mortos no fim dos tempos. Essa crença funda a esperança na vida eterna e no juízo final, mas também levanta questões sobre a identidade pessoal e a continuidade da consciência após a morte. Como se dará essa reunião entre corpo e alma? Essa é uma das grandes incógnitas que teólogos preferem contemplar com humildade. Outro ponto de debate é o significado espiritual da ressurreição para a vida presente do crente. Paulo destaca que a ressurreição de Cristo é também a garantia da ressurreição em nós, ou seja, uma nova vida espiritual que começa já aqui. Essa dimensão interior da ressurreição amplia o mistério para além do evento histórico, ligando-o à experiência de transformação pessoal. O mistério da ressurreição também implica um confronto direto com a morte, o maior inimigo humano. A Bíblia afirma que a morte será destruída no fim dos tempos, mas como exatamente isso acontecerá? A eliminação da morte e do sofrimento é um mistério que escapa ao entendimento completo, mas que é prometido com firme esperança. A ciência moderna, embora avançada, não consegue explicar ou comprovar a ressurreição como um fenômeno natural. Isso reforça o caráter sobrenatural e milagroso do evento, algo que exige fé e não apenas razão. Muitos teólogos defendem que a ressurreição é um ato divino, único e incomparável, que transcende as leis naturais. Além disso, a ressurreição tem um significado profundo na cristologia, pois confirma a divindade de Jesus e sua missão redentora. Sem a ressurreição, a fé cristã perderia seu fundamento, e a esperança na salvação seria vazia. Essa importância teológica torna o mistério ainda mais central e digno de reverência. A celebração da Páscoa cristã é dedicada a esse evento, que simboliza a vitória de Deus sobre o mal e a renovação da criação. Mas essa comemoração também carrega uma dimensão escatológica, apontando para o cumprimento final do plano divino. O mistério da ressurreição está, portanto, no coração da liturgia e da vida da Igreja. Outro aspecto fascinante é como a ressurreição é vista em diferentes tradições cristãs, que enfatizam variados elementos do mistério. Algumas destacam a dimensão corporal, outras a espiritual, e muitas combinam ambas, sempre mantendo a certeza da vitória da vida sobre a morte. Essa diversidade mostra que o mistério pode ser experimentado de múltiplas maneiras. Também é importante mencionar que a ressurreição não elimina o mistério do sofrimento humano, mas o redime. Jesus ressuscitado carrega as marcas da crucificação, lembrando que a dor e a morte foram vencidas, mas não apagadas. Esse paradoxo entre sofrimento e vitória é uma fonte de esperança e reflexão profunda. Além disso, a ressurreição tem um impacto ético, pois chama os cristãos a viverem uma vida nova, marcada pela justiça, amor e santidade. A novidade da ressurreição é um convite à transformação radical, mostrando que a vida eterna começa no aqui e agora, ainda que em dimensão diferente. A experiência dos primeiros discípulos que testemunharam a ressurreição revela uma mudança profunda em suas vidas, de medo para a coragem, de dúvida para a fé. Esse impacto pessoal reforça o mistério vivo e presente da ressurreição, que não é apenas um evento do passado, mas uma realidade contínua. Por fim, a ressurreição é um convite para cada pessoa refletir sobre seu próprio destino e relação com Deus. O mistério permanece, mas a fé oferece uma certeza que transcende o entendimento. A vida venceu a morte, e essa vitória está disponível a todos que creem.
A natureza de Deus. Como entender um ser infinito e trino? A natureza de Deus é um dos maiores mistérios bíblicos, especialmente por envolver a ideia do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa doutrina da Trindade desafia a lógica humana, pois fala de um único Deus em três pessoas distintas, coexistentes e iguais em essência. Até mesmo teólogos renomados reconhecem que a plena compreensão desse mistério está além da capacidade humana, sendo objeto de fé e não de explicação total. No Antigo Testamento, Deus é apresentado como único, eterno, onipotente e onisciente. Essas características exaltam sua supremacia, mas também geram dificuldades para entender como ele pode manifestar-se em múltiplas pessoas, conforme revelado no Novo Testamento. A revelação progressiva da Trindade mostra um Deus que é comunhão e amor, e não um ser solitário. O Pai é a fonte originária, o Criador que sustenta tudo. O Filho, Jesus Cristo, é a palavra encarnada, que veio ao mundo para redimir a humanidade. O Espírito Santo é o Consolador, presente na vida dos crentes, guiando e santificando. Essas três pessoas não são manifestações diferentes ou modos de Deus, mas pessoas reais e eternas, o que gera o mistério da coexistência e da unidade. Muitos tentam usar analogias para explicar a Trindade como água em seus três estados, ou o sol com sua luz e calor, mas todas são insuficientes e, às vezes, levam a heresias. A simplicidade dessas comparações não alcança a complexidade do mistério divino, e isso reforça a humildade diante do desconhecido. A Bíblia apresenta episódios em que as três pessoas da Trindade estão presentes juntas, como no batismo de Jesus, mostrando a distinção e unidade ao mesmo tempo. Essa coexistência é difícil de imaginar, pois ultrapassa nossa experiência temporal e espacial. Por isso, a Trindade é chamada de mistério da fé. Além disso, a Trindade revela que Deus é relacionamento eterno, comunhão perfeita de amor. Isso tem implicações para a vida humana, pois o ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus, chamado à comunhão e ao amor. A Trindade, portanto, é um modelo para as relações humanas, mostrando que a unidade não exclui a diversidade. O mistério da natureza divina também envolve a questão da onipotência e da liberdade. Deus é todo-poderoso, mas escolhe agir com liberdade e amor. Essa liberdade divina é um conceito profundo que escapa a uma explicação racional simples, pois implica que Deus não é um ser determinista, mas um ser relacional e dinâmico. Outro aspecto complexo é a coexistência da justiça e da misericórdia em Deus. Ele é justo e ao mesmo tempo infinitamente misericordioso, um paradoxo que desafia a compreensão. A Trindade manifesta essa dinâmica em suas ações, onde o Pai julga, o Filho redime e o Espírito Santo conforta. A encarnação do Filho é um mistério que une a natureza divina e humana em Jesus Cristo. Como o Filho eterno pode assumir um corpo humano sem perder sua divindade? Essa união hipostática é central na cristologia, mas seu entendimento completo permanece inacessível, pois combina duas naturezas em uma única pessoa. Além disso, a presença do Espírito Santo como consolador e guia na vida dos crentes mostra que Deus não está distante, mas intimamente próximo, agindo no coração humano. Esse aspecto pessoal e dinâmico de Deus é um convite para a fé vivida, mesmo diante do mistério. A Trindade também é um mistério no sentido de que não pode ser provada empiricamente, mas é revelada pela fé e pela experiência espiritual. Essa revelação progressiva, presente especialmente no Novo Testamento, convida a uma aceitação que transcende a razão, sendo um mistério que alimenta a espiritualidade. Outro ponto é que a Trindade é uma doutrina única no cristianismo, não encontrada em outras religiões monoteístas. Isso faz com que o mistério divino cristão seja um diferencial fundamental, mas também uma dificuldade para quem busca explicações lógicas e comparações religiosas. A natureza de Deus como Trindade desafia o conceito humano de identidade e unidade, mostrando que a realidade divina opera em uma dimensão diferente da nossa. Essa revelação provoca admiração e respeito, mas também reconhece os limites do entendimento humano. A relação entre as pessoas da Trindade é marcada por uma eterna reciprocidade, onde o amor é a força que as une. Esse amor perfeito é um modelo para a vida cristã, mostrando que a essência de Deus é comunhão e entrega.
Por fim, o mistério da natureza divina não é apenas uma questão teológica abstrata, mas um convite para viver uma relação pessoal com Deus em suas três pessoas. Aceitar o mistério da Trindade é entrar em um caminho de fé, adoração e contemplação que transforma a vida. O livre-arbítrio e a predestinação, o mistério de liberdade e destino. O debate entre livre-arbítrio e predestinação é um dos mais antigos e complexos dentro da teologia cristã, gerando divisões e reflexões profundas. A Bíblia apresenta ambos os conceitos, mas conciliá-los em uma explicação clara e definitiva é um desafio que até mesmo teólogos experientes evitam assumir completamente. Esse mistério envolve a tensão entre a liberdade humana e o plano soberano de Deus. O livre-arbítrio refere-se à capacidade que o ser humano tem de escolher entre o bem e o mal, de tomar decisões morais conscientes e responsáveis. Essa liberdade é essencial para a ética cristã, pois sem ela não haveria mérito na obediência a Deus, nem culpa pelo pecado. A Bíblia ressalta várias vezes a importância da escolha, chamando os seres humanos a decidir por Deus. Por outro lado, a predestinação é a doutrina que afirma que Deus, em sua onisciência e soberania, determina o destino eterno das pessoas. Versículos como os encontrados em Romanos e Efésios apontam para um plano divino pré-estabelecido, no qual Deus escolhe quem será salvo. Essa ideia gera um paradoxo, pois parece limitar ou anular o livre-arbítrio humano. Essa tensão entre liberdade e predestinação é um mistério porque questiona o modo como Deus governa o mundo e como o ser humano exerce sua responsabilidade. Se Deus predestina tudo, até que ponto nossas escolhas são realmente livres? Se somos livres, então como entender a soberania divina? A Bíblia não oferece respostas fáceis, e essa ambiguidade faz parte do mistério divino. Alguns teólogos defendem a compatibilização desses conceitos, argumentando que a liberdade humana e a predestinação divina coexistem de forma misteriosa. Para eles, a predestinação não anula o livre-arbítrio, pois Deus, que está fora do tempo, conhece e ordena tudo sem interferir na liberdade das pessoas. Essa posição exige uma aceitação da limitação humana em compreender plenamente a dinâmica divina. Outros adotam posições mais rigorosas, como o calvinismo, que enfatiza a predestinação incondicional, ou o arminianismo, que dá primazia à liberdade humana. Ambas as correntes se apoiam em passagens bíblicas, mas interpretam o mistério à luz de suas tradições e compreensões teológicas. Além disso, o mistério do livre-arbítrio e da predestinação está ligado à questão do mal e do sofrimento. Se Deus predestina tudo, Ele é responsável pelo mal. Se o homem é livre, então o mal é fruto das suas escolhas. Essa discussão moral e teológica é delicada, e muitas vezes evitada para não gerar confusão ou desespero. A Bíblia também sugere que Deus deseja a salvação de todos, o que parece conflitar com a ideia de predestinação restrita. Essa tensão reforça a complexidade do mistério, pois apresenta um Deus justo e misericordioso, que respeita a liberdade humana, mas que também possui um plano infalível. A reflexão sobre esse mistério leva a uma postura de humildade, reconhecendo que o entendimento humano é limitado diante da infinita sabedoria divina. Em vez de buscar respostas definitivas, a fé convida à confiança em Deus, mesmo sem compreender todos os detalhes. O livre-arbítrio tem implicações práticas para a vida cristã, pois enfatiza a responsabilidade pessoal na caminhada espiritual. Cada escolha importa, e a resposta ao chamado divino é fundamental para o destino eterno. Essa dimensão ética reforça a importância da liberdade. A predestinação, por sua vez, traz conforto e segurança para muitos crentes, que veem nela a garantia da fidelidade de Deus e da realização de suas promessas. Saber que Deus está no controle absoluto fortalece a esperança, mesmo diante das dificuldades. O mistério entre esses dois conceitos também tem impacto na oração e na missão cristã. Se Deus já predestinou tudo, para que orar ou evangelizar? A resposta está na cooperação entre a soberania divina e a ação humana, um paradoxo que permanece sem solução definitiva, mas que motiva a fé ativa. Além disso, o mistério do livre-arbítrio e predestinação desafia o raciocínio lógico, pois envolve dimensões temporais e eternas que ultrapassam a experiência humana. Deus, estando fora do tempo, pode conhecer e ordenar eventos de forma que a liberdade humana não é comprometida, embora isso seja difícil de compreender.
Outro ponto importante é que essa tensão entre liberdade e destino está presente em diversas tradições religiosas e filosóficas, mas a abordagem bíblica acrescenta o elemento da graça e da revelação pessoal, tornando o mistério ainda mais profundo e singular. Por fim, o mistério do livre-arbítrio e da predestinação convida o crente a viver uma vida de fé equilibrada entre a confiança na soberania divina e a responsabilidade pelas próprias escolhas. Essa dinâmica é um convite constante à humildade e à esperança, reconhecendo que, mesmo sem respostas completas, Deus governa com justiça e amor. O destino da alma após a morte. Entre o sono da morte, céu e inferno, o destino da alma após a morte é um dos mistérios mais profundos e debatidos da Bíblia. A questão sobre o que acontece imediatamente após o falecimento, se existe um sono da morte, a existência do céu e do inferno, e como ocorre o juízo final, gera muitas dúvidas e interpretações divergentes. Até teólogos experientes muitas vezes preferem manter uma postura reservada, reconhecendo que esse é um tema repleto de simbolismos e mistérios. A Bíblia apresenta diferentes imagens e metáforas para o estado dos mortos. Em algumas passagens, a morte é comparada a um sono, onde o corpo descansa até a ressurreição futura. Esse conceito sugere que a consciência humana pode ficar suspensa, o que contrasta com a ideia popular de uma alma, que imediatamente vai para o céu ou para o inferno. Por outro lado, há textos que indicam a existência de uma consciência após a morte, onde o justo está em paz na presença de Deus, enquanto o ímpio sofre em algum tipo de tormento. Essa dualidade entre sono da morte e consciência imediata é uma fonte de debates e confissões teológicas diferentes. O céu, segundo a Bíblia, é a morada de Deus e o destino final dos salvos. É descrito como um lugar de paz, alegria e comunhão eterna com Deus. No entanto, as imagens bíblicas do céu são muitas vezes simbólicas, como ruas de ouro e portais de pérolas, o que dificulta uma compreensão literal. Esse mistério leva os fiéis a se apoiarem na esperança e na fé. O inferno, por sua vez, é apresentado como um lugar de separação definitiva de Deus, de sofrimento e punição. Sua natureza exata se é um fogo literal, um estado de existência, ou uma metáfora para a perda da presença divina é controversa. Muitos teólogos modernos preferem entender o inferno mais como uma consequência espiritual do afastamento de Deus. A doutrina do juízo final é central para o entendimento do destino das almas. Nessa ocasião, todos serão julgados segundo suas obras e fé, recebendo sua recompensa ou condenação definitiva. Esse juízo é um mistério de justiça e misericórdia, que, embora anunciado, ainda não foi plenamente revelado. Além disso, a Bíblia menciona a ressurreição dos mortos, quando os corpos serão reunidos às almas para um estado glorificado e eterno. Esse conceito é fundamental para a esperança cristã, mas é também um mistério que desafia a compreensão física e espiritual. A existência do purgatório, um conceito presente em algumas tradições cristãs, é outro tema que gera controvérsia. Não explicitamente mencionado na Bíblia, ele é visto como um estado intermediário de purificação para os que morem em amizade com Deus, mas que ainda não estão totalmente purificados. Essa ideia amplia o mistério sobre o pós-vida. A condição das crianças e dos que não ouviram o Evangelho é outro ponto difícil. A Bíblia não dá respostas claras, o que leva muitos a confiar na justiça e misericórdia de Deus, deixando essa questão no campo do mistério e da fé. Outro aspecto importante é a relação entre o destino da alma e a missão da Igreja na Terra. A certeza do juízo e da vida eterna motiva a evangelização e o cuidado pastoral, mesmo sem se conhecer todos os detalhes do além. O mistério do estado intermediário que acontece entre a morte e a ressurreição final continua a desafiar a teologia, levando muitos a evitar especulações que possam causar confusão ou desespero. As descrições bíblicas do paraíso, do novo céu e da nova terra apontam para uma restauração total da criação, onde a morte e o sofrimento serão eliminados. Essa visão traz esperança, mas também mantém o mistério sobre a forma exata dessa nova existência. A Bíblia também sugere que a presença de Deus será o principal fator definidor do destino eterno, seja no céu ou no inferno. Essa centralidade de Deus no pós-vida reforça a importância da fé e da comunhão com Ele durante a vida.
Além disso, o mistério do destino da alma envolve o paradoxo da justiça divina, que pune o pecado, e da misericórdia, que oferece salvação. Essa tensão é tema de meditação e oração, sem respostas definitivas. Por fim, a reflexão sobre o destino da alma convida a uma vida de fé e esperança, vivendo com a certeza da presença de Deus e da promessa da vida eterna, mesmo diante do mistério que envolve o além. Os mistérios bíblicos que exploramos hoje nos mostram que, mesmo diante de tanta sabedoria e revelação, há perguntas que permanecem sem respostas completas. Isso não é motivo para desânimo, mas um convite à humildade e à fé, reconhecer que algumas coisas estão além da compreensão humana, e que a jornada espiritual é feita tanto de busca quanto de aceitação. Esses enigmas nos desafiam a aprofundar nossa relação com Deus, a confiar no seu propósito mesmo quando não entendemos tudo, e a valorizar o mistério como parte essencial da vida e da fé. Que essa reflexão desperte em você uma vontade ainda maior de conhecer, viver e experienciar o divino, mesmo quando ele permanece envolto em mistério. Afinal, é justamente nesse mistério que a beleza da fé se revela em toda a sua profundidade. E se essa mensagem falou com você de alguma forma, não se esqueça de deixar o seu like, isso ajuda muito o canal a continuar produzindo conteúdos como este. Compartilhe esse vídeo com alguém que pode estar precisando ouvir essa palavra hoje. E claro, não saia ainda. Dá uma olhada nos vídeos que estão aparecendo aí na sua tela. Agora tem muito mais conteúdo, que vai fortalecer a sua fé, e te fazer refletir ainda mais sobre os mistérios de Deus. Até o próximo vídeo.